A Prefeitura de Bauru abriu o edital para a eleição do Conselho Tutelar, um processo contínuo que acontece dentro da programação. Isso levou alguns conselheiros, como Andréa Martins, presidente do segundo conselho aqui do município, a discutir com um grupo de vereadores algumas normas ou regras que precisam ser estabelecidas ou respeitadas no edital. Neste caso, tem uma lei municipal, primeiro item, que não está sendo considerada no edital? Sim, é a Lei 6.169/2011. Ela é a que rege, né, o Conselho Tutelar e deveria também ter sido lá averiguado todas as regras para essa nova eleição. Ou seja, a não fixação da lei que diz respeito ao assunto torna o processo, no mínimo, nulo. Sim, e é o que a gente veio pedir, né, ajuda dos vereadores, até por conta das leis mesmo, que muitas a gente ainda desconhece. Então a gente veio pedir essa ajuda, porque isso prejudica também não só nós que queremos nos eleger, mas a todos que estão tentando, né, entrar, a participar da eleição para o próximo ano. Outras questões importantes, por exemplo, a regra de tempo mínimo de exigência com experiência na área relacionada ao Conselho Tutelar, os direitos humanos, as ações do tema. Qual é a regra que está no edital que está sendo suspenso e qual aquilo que é regulamentado? A regra que está é que tem que ter sido feito ou um curso 360 horas, ou ter um curso ligado ao CMDCA, alguma entidade ligada ao CMDCA. Isso não pode, né? Então, nós temos que ter, segundo o CONANDA, 2 anos, né, dessa representatividade dentro da área da criança e do adolescente, que pode ser emitida essa declaração por qualquer entidade. Ou seja, você tem uma entidade com CNPJ regulamentada e tem um trabalho lá efetivo, voluntário, eu reúno esses documentos e faço essa comprovação, mas de 2 anos e não de 1. Sim, essa é a regra. Quantas vagas tem dos conselhos tutelares para as pessoas saberem com a republicação do edital para serem renovadas? Todas as eleições até agora, que foram 2, né? Seriam de 10 candidatos. Neste ano nós tivemos também essa nova surpresa, que serão para 9 candidatos e 1 candidato PCD. Então, O que é o PCD? Que é a pessoa com alguma deficiência, Ok. né? Então, serão para 9 e mais esse que está resguardado. Se não tiver candidato nessas condições, poderá ser colocado um outro candidato no lugar. Ou seja, 10 vagas, sendo uma para a pessoa com deficiência, as outras 9 para o restante das candidaturas de uma forma geral. Sim, isso mesmo. Até quando tem que ser feito a eleição para que o processo de renovação não dê descontinuidade dos serviços? Então, deveria acontecer no primeiro domingo de outubro. Com o atraso do edital, isso já não aconteceria, né? Nesse edital que foi publicado agora, a prova seria agora, em agosto, para a eleição no dia 29 de outubro. O que ocorre? Agora, mediante isso que a gente está pedindo, anulação, tudo, isso pode ser prorrogado, então não vai ter data hoje para se dizer como que vai ficar. O atual mandato dos conselheiros vai até que data? Ele vai até dia 10 de janeiro de 2024. Haveria tempo hábil ainda. Sim, com certeza. Dá tempo aí de corrigir. Muito obrigado. A gente vai ouvir os vereadores, então, desta reunião com o grupo de conselheiros tutelares e, lógico, aqueles que atuam na área e também os parlamentares que discutiram. A Prefeitura acaba de informar, fruto desta reunião, a suspensão do edital para a avaliação dessas regras que foram mencionadas pela Andréa Martins. Que questões os conselheiros trouxeram para as comissões para discutir esta eleição e as regras? É um assunto bastante importante, haja vista o quanto é essencial o papel do Conselho Tutelar na política de atenção à criança e ao adolescente na cidade de Bauru. Então, a par do trabalho do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, a quem compete o chamado da eleição, a elaboração do edital, neste caso terceirizado para esse Instituto Avalia, os conselheiros e outros cidadãos interessados em participar desse
processo, procurou pelas comissões de fiscalização e controle e também de assistência da casa, preocupados com os rumos do edital que foi publicado no último final de semana e que, em tese, venceria na data de hoje os prazos para a impugnação desse edital. Uma empresa que é um instituto que é de Maringá, no Paraná, e cuja impugnação deveria ser feita por SEDEX até a data de hoje ou presencialmente. Obviamente, isso cria limitadores, né? Inclusive considerando uma semana que, tudo indica, não foi considerado pelo CMDCA e tampouco pelo Instituto Avalia, uma semana de aniversário da cidade com feriado prolongado. Mas, a par disso, inúmeras ilegalidades, inconsistências, não é? Ausência de legislações importantes aqui nesta previsão do edital, outras inconstitucionalidades por citação de leis já revogadas, alguns itens que podem ser considerados direcionamento ou eliminação antecipada nesse processo de livre participação, e que isso é muito importante, e que já tem critérios técnicos estabelecidos nas resoluções do CONANDA, nas legislações municipais e na legislação federal. Então, muito preocupante. Houve uma movimentação, diversas reuniões, muita discussão, e nós contatamos a Secretaria de Administração, o gabinete da prefeita e também a Secretaria do Bem-Estar Social, além da direção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. E, enfim, depois de 2 dias de intensas discussões, chegou-se ao entendimento de que realmente é necessário que o gabinete suspenda o edital, o que ficou combinado aqui, afirmado pelo chefe de gabinete, né? Nós nos reportamos a ele ainda durante a reunião, onde participaram outros 4 vereadores, os vereadores Locadora, Eduardo Borgo, o Biratã Cássio Sanches e também o Edson Miguel, além do assessor jurídico da casa e outros representantes da população aí interessados. E nesse contato virtual com o chefe de gabinete, foi confirmado o envio para o DCD da suspensão desse edital, que deve acontecer nesse sábado. E, com isso, já convocamos uma reunião pública das 2 comissões, aberta à população, para a próxima terça-feira, às 9 horas da manhã, onde serão convocados estas secretarias citadas, além do jurídico, da Casa e do Governo, e os integrantes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, para que nós possamos debater item a item do edital, e não apenas isso, algumas questões do financiamento das políticas públicas da criança e do adolescente, da própria estrutura dos conselhos tutelares e da necessidade já consolidada do dobro de unidade de conselhos tutelares, né? Hoje nós temos 2 unidades, o Conselho 1 e o 2, e nós já temos condições técnicas e demanda para que nós possamos ter pelo menos 4. Então, esses debates todos vão estar na mesa na próxima terça-feira, 8 horas da manhã, no plenário da Câmara Municipal. Enquanto isso, diante dessas intervenções das comissões, está suspenso esse edital. Exatamente, suspenso, até porque, na nossa avaliação, não só política, mas jurídica, nulo de pleno direito, tem uma série de incorreções, de inconstitucionalidades e de ilegalidades flagrantes, não é? E qualquer errata ou ementa aqui não ajudaria, né? Um edital realmente muito ruim, do ponto de vista técnico, do ponto de vista jurídico, e que precisa, à luz, inclusive, de editais anteriores, ser melhorado e torná-lo realmente mais claro, além do princípio da ampla divulgação, né? A publicidade está muito tênue, muito tímida nesse processo, e isso é muito perigoso. Nós queremos discutir também o processo de sufrágio, como é que vai se dar. A gente sabe que já se perdeu, né? Conselho, SEBS e governo já perdeu o prazo. Esse processo já deveria ter sido startado há cerca de pelo menos 3 meses e deveria acontecer numa data que é nacional, que é no início de outubro. Então, tem uma série de incongruências aí que precisam ser apontadas e corrigidas, porque esses são instrumentos muito importantes e estratégicos da política municipal de atenção aos direitos da criança e do adolescente aqui da nossa cidade. Em função da reunião do grupo de conselheiros com as diferentes comissões internas da Casa, o Executivo, de forma prudente, suspendeu o edital. Agora, tem uma série de outras discussões que estão em aberto e as comissões da Casa querem fazer esse debate. Sim, nós vamos fazer uma reunião pública agora na 2ª semana de agosto, promovida pelas comissões de Educação e Assistência Social e também a Comissão de Fiscalização e Controle, juntamente com o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, o Conselho Tutelar
e a Secretaria do Bem-Estar Social, para que a gente possa discutir as atribuições dos conselhos, tanto o CMDCA como o Conselho Tutelar, a ampliação, inclusive, de conselhos tutelares. Nós temos 2, a resolução diz que a cada 100 mil habitantes, você tem a obrigação de ter, a partir de 100 mil habitantes, um conselho tutelar. Então, já que nós estamos falando de uma eleição para elegermos 2 conselhos tutelares, com 5 membros em cada conselho, então seriam 10 conselheiros, né? Nós poderíamos já estar abrindo a possibilidade da ampliação de mais um conselho tutelar em Bauru, pelo menos 3 conselhos tutelares nesse momento já, o que não foi até agora solicitado, indicado pelo CMDCA, que é quem faz essa indicação de ampliação. Então, também é uma discussão que nós queremos fazer e também nós queremos discutir a respeito dos recursos do fundo municipal, que é um fundo gerido pelo próprio Conselho Municipal da Criança e Adolescente. Então, há recursos ali que são destinados a projetos, né? E há toda uma estrutura de conselho tutelar que é oferecida pela própria prefeitura e que hoje é vinculada justamente à Secretaria do Bem-Estar Social, que pode ser acionada, inclusive, pelo conselho tutelar se descumprir alguns regramentos que o próprio conselho estabelece, né? E não é só pelo conselho aqui de Bauru, a gente fala pelas resoluções que existem. Então, é difícil para as 2 entidades, vamos colocar a Secretaria, né, do Bem-Estar Social e também Conselho Tutelar, terem uma relação harmoniosa se a todo momento estão conflitando. Então, há aí uma indicação também das 2 partes, tanto do Conselho quanto da Secretaria, de que essa vinculação na estrutura da Prefeitura devia ficar no gabinete, como acontece em muitos municípios no nosso país.